Muito bem, como que foi? Fez a sua firmeza de anjo da guarda? Estou considerando que sim, porque agora a gente vai falar nessa segunda aula sobre orixás, entidades e propriamente o anjo da guarda. O que são os orixás? Quantos existem? Porque talvez você já se deparou com a situação de alguém falar um número de orixás, um outro falar outro, e você está confuso com isso, né? As informações não se encontram. Orixás são divindades, basicamente, para a gente entender, deuses que vieram da África, lá da Yorubalândia, em especial a Nigéria, chega aqui com as pessoas escravizadas e dissemina o culto e a sua cultura. E resumidamente, a partir dessa diáspora, né, que a gente fala, orixá é assimilado como forças da natureza, forças, divindades, consciências de fato, provenientes de Deus que se manifesta na natureza. Por exemplo, Xangô está associado ao trovão e ao fogo, Yansan ao vento e aos raios, né? Oxóssi, a caça, aos vegetais, a floresta e assim por diante. Orixá entra na cultura brasileira tomando muitas particularidades, fazendo parte da identidade e do sentimento religioso sincrético da maioria das pessoas. Para alguns, os orixás, que são deuses, são divindades, acabam assimilados com um sincretismo com santos católicos. Mesmo aqueles que não aceitam, esse é um fato que existe. Não quer dizer que o santo católico seja orixá, mas há uma assimilação ou uma similaridade nas suas características. Quando você vai entender São Jorge tem muito de Ogum. Não é Ogum, São Jorge e vice-versa. Viveram em lugares diferentes e são histórias completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Mas eles estão no campo da fé, no campo místico das relações com as pessoas humanas aqui na Terra. E parecem muito entre si. Por isso que os sábios africanos fizeram eles mesmos essas assimilações para fugir das perseguições e ser melhor aceito na prática das suas crenças. Mas isso, nos dias de hoje, em pleno século XXI, pouco importa. E tudo está junto e misturado e traz um bem-estar danado para a gente viver essa mescla de fé. Por isso você vai ver Zeca Pagodinho gravando música, cantando para Ogum e São Jorge na mesma canção. Você vai ver Arlindo Cruz cantando para Yansan e Santa Bárbara e tantas outras manifestações. As artes são recheadas de influência das perspectivas dos orixás e desses valores sincréticos também. A gente tem que só entender basicamente o que são orixás. São forças da natureza, consciências que interagem com a gente e nos traz um bem viver. Claro, não é tão simples assim. E isso eu me aprofundo num módulo extenso que eu fiz dentro da Nova Teologia para falar de orixá a orixá. Eu vou falar diretamente, profundamente, ensinar você a se relacionar com eles através de ritualísticas umbandistas de 16 orixás. E talvez a pergunta fique, mas são 16 orixás que existem? Chegou no Brasil o culto direto, conhecido com 21, 23 orixás. Acredita-se que 256 orixás existiram na Yorubalândia e hoje já sabe-se que 109 orixás ainda são cultuados no território da Yorubalândia. Pensa, a gente está falando de um território que é composto por Nigéria, Togo e Benin, um pouco de Daomé. Não é uma coisa tão vasta para ter tantos orixás. Mas na diáspora chega basicamente 21, 22, 23 e mais comum fica o culto de 16 mesmo contemplado aqui no Brasil. E quando se fala de Umbanda, vai ter terreiro que cultua 7, vai ter terreiro que não cultua nenhum, vai ter terreiro que cultua 9, 8 e não segue uma regra
nesse aspecto assim. Isso são as características da Umbanda, que é muito interessante saber para não julgar. Não existe o certo e errado em relação a isso. Existe o terreiro do jeito que ele é. E normalmente quando a gente descobre o orixá, a gente quer descobrir outra coisa. O que é ser filho de orixá, afinal de contas? Falaram, fui no terreiro, pai Rodrigo, e falaram que eu sou filha de Oxum, falaram que eu sou filha de Ansan, falaram que eu sou filho de Ogum. O que isso quer dizer? Eu achei que era filho do seu José, da Dona Maria, né, do Paulo, da Helena. Como que é isso? Veja bem. Nesse olhar místico dentro da Umbanda, nós temos uma ancestralidade divina, uma ancestralidade mística, espiritual, de onde lá, quando fomos criados por Olorum, passamos a ter também a presença, né, desse orixá, que define a gente, que dá o seu DNA divino para a gente, para você entender de uma forma simplificada. Quando fala que você é filho de orixá, filha de orixá significa que você carrega na sua origem espiritual, olha que profundo, na sua origem mística, o DNA dessa divindade. Você é parte dela na Terra. E isso deve ser uma revelação muito especial, porque quando eu descubro quem é o meu orixá, eu estou também sendo chamado a descobrir mais sobre mim. E à medida que eu estudo sobre orixá, e o orixá que está na minha cabeça, o que está na minha ancestralidade, que dizem que eu sou filho, quanto mais eu entendo dele, mais eu entendo de mim. E isso pode ser balsâmico, terapêutico, organizador da sua vida. Mas na Umbanda tem filho de orixá? Sim, a Umbanda que reconhece o orixá como divindades também vai entender que eles dão filiações, eles são ancestrais na caminhada das pessoas. Mas isso, você precisa ir no detalhinho, precisa ir se aprofundando realmente, mas basicamente é isso. No olhar da Umbanda que eu vivo, preconizo e ensino, a gente entende que todo ser humano tem ancestralidade nessas forças divinas da natureza que a gente chama de orixás. E isso é uma linguagem religiosa, é uma forma religiosa de assimilar essas influências espirituais no nosso destino, na nossa existência, na nossa vida. Tá bem? Agora, a parte boa que eu quero compartilhar com você é que no curso eu ensino sobre os 4 orixás que fazem parte de você. Há sistemas que acreditam no triângulo, né? Ancestre, Frente e Juntó, e a gente sabe que são 4, que é o quadrante humano, né? O alto, embaixo, esquerda e direita, frente, juntó, corpo e cabeça. Então tudo isso está dentro desse sistema. Eu vou te ensinar sobre isso e você vai entender como que encontra esses 4 orixás de influência na sua vida e, acima de tudo, o que eu acho mais importante, eu vou ensinar você como manejar, como se relacionar ao modo umbandista, viver a sua relação de fé e convívio com o orixá na sua casa, no seu dia a dia, de uma forma segura, serena e livre para você ter o melhor da força espiritual na sua vida. Bem legal, né? O assunto orixá chama o próximo e que traz confusão junto com ele, que são as entidades. Veja o que significa isso. Popularmente, teve um momento histórico, né, no Brasil, que começaram a chamar entidade de orixá. Né? Igual, por exemplo, uma entidade que é meu guia, meu pai de cabeça, né? O chefe da minha mediunidade, que é o Caboclo Tupinambá. No passado, eu chamaria, talvez, por essa influência, de o Orixá Tupinambá, né? Orixá Pai João de Angola. Então, quando a gente está falando de Caboclo Preto Velho, não é orixá, são entidades. E qual é a diferença de entidade para o orixá? Orixá, como eu disse, não é humano, são forças da natureza, divindades. A entidade são espíritos humanos que viveu, morreu, está no mundo espiritual, está na massa ancestral, ele interage com a gente. São consciências humanas, experiências humanas e com limitações humanas também na sua abrangência. Então, é ali que se concentra
a ideia de entidade. E essas entidades estão ligadas a nós através da nossa ancestralidade. Muitos deles são nossos antepassados de encarnações bem antigas ou mesmo ancestrais ligados a nós. No entanto, nem sempre, né? Ou seja, não é todas as entidades que são seus parentes, mas os principais são. Eu costumo explicar que assim, o médium de terreiro, ele é constituído por uma coroa mediúnica, e essa coroa mediúnica é sustentada por um caboclo, um preto velho, uma criança, um exu e uma pombagira. Nesse sentido, a grande chance desses serem seus parentes, serem seus antepassados, se não todos eles, na verdade 4, com exceção da criança, né? Se não todos eles, ao menos 2 serão, ao menos o caboclo ou o preto velho será esse antepassado que está na sua linhagem espiritual. Tantas outras vidas que você já passou e constituiu esse relacionamento. Você não sabe. Talvez o seu caboclo, seu preto velho, foi seu pai, seu filho, em, sei lá, 10 encarnações atrás. Vocês estão juntos nesse progresso existencial. Interessante, não é? Então, isso são entidades. E aí temos orixá, temos entidade e o tardo que você rezou agora há pouco e até se sentiu bem, que é o anjo da guarda. Isso é Umbanda. Ó, entenda, Umbanda é sincrética. Aceite que dói menos. Umbanda é aglutinadora de vários sistemas dentro dela. E o anjo da guarda não tem nada a ver com orixá, não tem nada a ver com cultura negra, não tem nada a ver com cultura indígena, é estritamente uma cultura judaico-cristã que chega para nós através da Igreja Católica. Ponto final. É um fato. Mas isso é assimilado por essa força espiritual também. Preto velho fala para você, fio, firma o anjo da guarda. Caboclo fala para você, fio, firma o anjo da guarda. Dizer que isso está errado, tirar essa legitimidade da palavra do preto velho e do caboclo, é que talvez seja o maior erro. Então, entenda o seguinte, mesmo a cultura original dessa expressão espiritual não reconhecendo o anjo da guarda, essa entidade espiritual reconhece. Então existe uma verdade mística. Entende o que eu estou falando? Mesmo que simbólico, eles estão assimilando. Portanto, anjo da guarda, para nosso entendimento, são seres de natureza constituídos por Deus como seres de natureza angelical. Eles vivem numa outra realidade e a única função deles, segundo o próprio judaísmo, é observar a nossa trajetória. Quando muito raramente intervir ou exercer uma influência forte, se for necessário, para não prejudicar drasticamente a previsibilidade mínima da sua vida aqui na Terra. Então, um exemplo seria, a gente vê às vezes uns memes na internet, né? A pessoa assim, por um triz, não foi levado por um trem, né? As coisas, você fala assim, meu Deus, como que pôde isso, né, acontecer? A nossa capacidade humana é abstrair isso do fato concreto, né? Falar, nossa, isso aí é a mão de Deus, né? Isso é a mão do anjo da guarda. E exatamente pode ser, né? Eu ouvi um vídeo outro dia que eu fiquei impressionado realmente. Uma mulher passando assim num ponto de ônibus e esse ponto desaba e por uma fração de segundo, uma estrutura que deve ser muito pesada e pontiaguda, cai, né, a 5 centímetros da perna dela e porque ela deu uma tropeçada. Porque se ela tivesse ficado ali onde ela estava andando, teria caído no meio da cabeça. Então ela tropeçou, foi para o lado e o negócio caiu. Ali foi um tipo de coisa que eu olhei e falei assim, não, isso não é acaso. Isso não é uma coisa que acontece de uma forma assim aleatória. Eu entendo, isso é um grifo pessoal, eu entendo que é ali que anjo da guarda faz alguma coisa, que ele não interfere no livre-arbítrio, ele não interfere
na casualidade, mas ele interfere numa coisa que não tem nada a ver com a pessoa, que poderia eliminar a trajetória dela. Né? Isso não tinha nenhuma necessidade de acontecer. Então, me parece que o anjo da guarda ele tem o poder de intervenção quando realmente aquela ação dele não prejudicará em nada a existência do sujeito, as experiências possíveis que o sujeito deve talvez viver. Então, é por isso que seria coisas bem pontuais, como uma coisa caindo do céu e você tropeçar para o lado e por 5 centímetros ser salvo, né? Então, de repente, nada a ver morrer hoje, entendeu? Então, assim, não precisa ser hoje. E aí dá um jeito, um fenômeno ali. Acho muito curioso isso. O anjo da guarda é mais um observador, de fato. Então, ele tem essa possibilidade de nos influir em sutilidade, de nos manter sutilizado espiritualmente, garantir que a gente não perca em nossa consciência humana a busca de transcendência, a busca constante de ir sempre avançando nas esferas da consciência. O que é avançar nas esferas da consciência? É você galgando a ascensão de percepção de você no mundo. Então, quando a gente é mais criança, a gente é egoísta, a gente só quer as coisas para nós, naquele momento. Se você estaciona nisso, você vira um adulto assim. O desenvolvimento de consciência seria isso, e o anjo da guarda é talvez esse fio que nos puxa sempre para a expansão da nossa consciência. Não tem nada a ver com nossos guias espirituais, com as entidades, não tem nenhuma relação com os orixás e está intrinsecamente ligado à experiência humana. E talvez isso é tão verdadeiro que é por isso que as entidades pedem tanto para a gente firmar o anjo, porque eles nos colocam num contato com uma força espiritual que nem entidade, nem orixá está transitando ou está acessando, porque é um outro aspecto da natureza, né, da criação divina. É a essa força sutil que você se ligou ao fazer aquela firmeza na aula anterior que eu te ensinei e pedi para você fazer. Agora, a partir de agora, toda vez que você fizer, você vai perceber de uma forma diferente o quanto isso é poderoso, porque quando você reza para o anjo da guarda no fogo, na vela, a vela capta essa sua vibração verbal, mental, energética, emocional e fica, enquanto está aceso a chama, fica reverberando. É como se ficasse falando, repetindo, é um repetidor constante com essa força. Por isso a gente usa tanto a vela, é um elemento tão presente no terreiro, porque a vela é um ancorador de uma energia e potencializador de comandos que a gente está fazendo dentro dos rituais. Então, acenda a vela com mais consciência e sempre que possível firme o seu anjo da guarda, tá bem? Vamos para a nossa próxima aula, que eu quero falar agora com você sobre Exu, essa estrutura tão confusa, contraditória dentro da Umbanda. Vamos lá?